Olá, Ponto de Vista está começando. Chegaram uns e-mails aqui para mim, só que eu queria informar que é impossível fazer diagnóstico sem examinar o paciente. O que se pode fazer é levantar hipóteses, mas a conclusão definitiva em medicina do diagnóstico é o exame físico e a história do paciente. Mas aqui foi me enviado um e-mail. Tive uma filha que teve 3 abortos consecutivos e depois uma trombose no cérebro. Foi feito o diagnóstico de lúpus. Isso tem cura? Lúpus hoje, antigamente existia o lúpus primário e o secundário. Provavelmente essa doença, que não é doença, chama síndrome antifosfolípide, que se caracteriza por trombose venosa profunda, por infarto cerebral, por trombose e outras manifestações, úlceras de perna, né? E que o diagnóstico, essa perda fetal, ela é um critério forte para diagnóstico de antifosfolípide. Uma outra pergunta: tenho pressão arterial de 150 por 90. Eu preciso tomar remédio? Existe muita dúvida em relação a isso hoje. Por quê? Antigamente a pressão arterial era 120 por 80. Depois deram uma margem maior, ficou 140 por 90. Recentemente nós falamos aqui no programa que o Colégio Americano de Cardiologia e o Britânico fizeram as diretrizes nas quais considera-se pressão elevada acima de 150. Nesse caso, então, consulte o seu cardiologista. Provavelmente ele fará ou não essa medicação. E uma terceira pergunta: meu pai teve dor abdominal, dor na barriga muito forte e tinha uma dor que falam de nervo ciático. Nervo ciático não é doença, é um nervo que conduz à dor. Pode ser hérnia de disco? É muito difícil falar. O diagnóstico tem que ser através do exame físico e da história. Mas há possibilidade, se for uma dor muito forte, com choque, indivíduo entra em choque, de ser aneurisma de aorta abdominal. Hoje nós vamos conversar aqui com o Dr. Fernando Lima, que é professor de cirurgia vascular da Universidade de Uberaba e também cirurgião vascular do Hospital Elian Gotti. Bom dia, Fernando. Bom dia, professor. Prazer estar aqui, voltar aqui no programa. Assim, a gente fica muito honrado com o convite. Sempre um prazer estar aqui. Muito obrigado. Fernando, só para relacionado com essas perguntas aí, essa síndrome antifosfolípide, ela começa talvez, né, com trombose venosa profunda. Sim. Então, como é que é o diagnóstico diferencial? Essa dor na panturrilha, como é que a gente faz o diagnóstico diferencial até para o leigo não ficar apavorado e achar que vai ter trombose cerebral aqui? Não sei se era isso, mas insinua que devia ser algum problema dessa ordem. A síndrome antifosfolípide é até um dos critérios realmente diagnósticos. Às vezes se inicia a investigação por causa de um paciente jovem, né, mulher na idade fértil, por aborto repetido. Isso faz parte do protocolo. O ginecologista encaminha para a gente, encaminha para o hematologista ou para o reumatologista para investigar, né, a gente chama as trombofilias adquiridas, né, e a síndrome antifosfolípide é uma delas. A gente faz a investigação e realmente são pacientes que têm abortos repetidos, episódios de eventos trombogênicos, assim, né, de obstrução tanto do sistema venoso como do sistema arterial, né. E às vezes o paciente tem que tomar um anticoagulante e consegue, né, levar a termo uma gestação com o tratamento adequado, né, não é um impedimento para ter filho. Então a gente consegue controlar isso aí. Em relação à trombose venosa, realmente um dos principais sintomas é dor, né? Uma dor muito forte, súbita, na maioria das vezes na panturrilha, que é uma das principais veias, né, acometidas, é a veia poplítea, que fica atrás do joelho.
Então dá muita dor e a perna fica muito inchada. Se a gente for pensar, se eu falo muito isso para os alunos, questão até de prova, né? Um sinal isolado de suspeição de trombose venosa é o edema da perna, o inchaço da perna. Uma perna muito diferente da outra. Não quer dizer que isso seja trombose, mas a gente tem que investigar e descartar um processo trombogênico. Porque assim, quando a trombose é na veia poplítea, mais baixo, próximo ao joelho, dá muita dor. Quando a trombose é um pouco mais alta, às vezes na veia femoral, na virilha, ou dentro do abdômen, né, na veia ilíaca, na veia cava, às vezes dá muito mais edema do que dor, dá muito mais inchaço do que dor. Então, assim, a dor é um sintoma muito importante, mas o edema unilateral da perna, o inchaço de uma perna muito diferente da outra, nos leva a suspeitar de trombose. Mas esse inchaço, ele ocorre em toda a extensão, quer dizer, vai do tornozelo até a fossa poplítea, ou não? Depende da localização do trombo, né? Onde que entope a veia. Né? Mas geralmente é mais próximo do joelho, vamos dizer. Uma das principais localizações seria a veia poplítea, tá? Mas as localizações intraabdominais, né? Veia cava, ilíaca e femoral, teve tromboses mais altas, também são comuns. Ô, Fernando, também, quais são outras causas de trombose venosa, excluindo essa possibilidade aqui? A gente hoje tem, vamos dizer assim, um protocolo de investigação mais direcionado por faixa etária, né? Como nós falamos no começo, pacientes jovens, principalmente mulheres que começam a ter episódio de trombose, e a gente vai investigar se tem história de aborto ou história familiar. A gente, com a primeira linha de investigação, seria uma que a gente chama de trombofilia. Alguma alteração inata da pessoa, isso pode ser congênito, né, no sangue, torna o sangue mais favorável à coagulação, formação de trombos e entupimento da veia. É uma possibilidade. Muitas das vezes associado ao uso de contraceptivo oral, o anticoncepcional. Não quer dizer que a paciente ou as mulheres não devam tomar anticoncepcional, né? Ele sozinho pode ser considerado vamos dizer assim, um fator predisponente, né, para a trombose, mas é muito pouco, porque a prevalência de uso de contracepção oral, né, de anticoncepcional no sexo feminino é muito grande e o índice de trombose é muito pequeno. Então, normalmente é associado com uma trombofilia dessa que a gente considera, né, alguma alteração no exame de sangue que deixa o sangue um pouco mais grosso. Medicina, já falamos inúmeras vezes aqui, é a ciência das verdades transitórias. Até, Fernando, você me lembrou aqui que entre 1990 e 2000 mais ou menos, se preconizava que tinha que se fazer a reposição hormonal. Sim. Depois, um pouquinho mais para frente, 2000, 2005, não precisa fazer, porque existe o risco até de infarto de miocárdio e de uma obstrução venosa nesse caso. Agora, as varizes, como é que elas se enquadram nesse contexto? São fatores predisponentes sempre ou não? A gente considera que a doença varicose é um fator predisponente indireto para a trombose venosa. Indireto? Indireto. Por quê? A veia varicosa é uma veia que normalmente fica dilatada, tortuosa, irregular, fica aparente, né, na perna. Ela é externa, ela é visível. E o que acontece? Quanto mais dilatada, mais tem estase sanguínea. Vamos dizer assim, o sangue fica parado. Não circula tão bem. Eu falo muito para o paciente, sangue parado é igual leite. Tende ao quê? Talhar, coagula, né, e forma um trombo. Isso é o quê? Uma trombose superficial, que a gente chama de flebite. Tá? O que a gente sabe é que em torno de 20% das flebites superficiais, elas podem progredir para o sistema profundo. Então, indiretamente, a doença varicosa seria vamos dizer assim, um fator predisponente para a trombose venosa. Indiretamente. Indiretamente. Fiquei curioso agora. Existe comunicação da superficial com a profunda? Sim. Através de alguma ligação ali? Sim, a gente, assim, anatomicamente... Você que é cirurgião, né? Como é que você faz aí? Anatomicamente, a gente define o sistema venoso da perna em superficial, né, profundo, e um sistema que a gente chama perfurante ou comunicante. Como é que é essa divisão anatômica? A perna, ela é, vamos dizer assim, é redonda, tem uma circunferência. O que circunda toda a musculatura da perna é uma membrana que a gente chama fáscia muscular. Então, o que separa o sistema superficial do profundo é a fáscia muscular. É a perfuração da face. Isso. E tem algumas vezes que são, a gente chama comunicantes ou perfurantes, porque perfuram a face para comunicar o sistema superficial com o profundo. Além disso, tem a comunicação direta. As duas principais veias que a gente chama superficiais, né, da perna, são a veia safena magna e a safena parva.
E elas desembocam diretamente no sistema venoso profundo. Inclusive, até me veio aqui uma curiosidade etimológica. Safena, em árabe, quer dizer aquilo que é superficial. Mas ela é profunda também. Quer dizer, existe a safena profunda, ou não? Não, ela Sempre faz parte do sistema venoso superficial. Exatamente. É que, assim, na maioria das vezes, ela não é visível porque tem uma camada de gordura, de tecido subcutâneo, que ela fica sobre a safena. Então, às vezes, próximo ao tornozelo, né, próximo ao moléolo, ela é um pouco visível ali, um pouco mais alta. Mas na coxa, a não ser que a pessoa seja muito magra, e na perna ela não é tão visível, a não ser que ela esteja muito dilatada. Então, ela faz parte do sistema venoso superficial, mas não é tão aparente. Uma pergunta sempre sugere uma outra. A veia safena é utilizada para fazer revascularização. Ela tem vamos dizer assim, uma firmeza, quer dizer, a constituição dela é muito forte, de tal forma que ela aguenta uma pressão dentro da veia, quer dizer, ela quando transplantada, essa pressão muito grande ali do sangue, ela foi abandonada por causa disso ou não, porque já existe um outro tipo, que é a mamária? Não é o caso da cardiologia aqui, mas... Não, porque a gente também usa, né, a veia safena como substituto arterial nas revascularizações da perna. Ah, né? Da perna também? Também, a gente usa. É até uma questão histórica, vamos dizer, até a década de 70, eu acho que antes de a gente ter ultrassom vascular, que isso mudou radicalmente a cirurgia vascular, o que se preconizava, né, o que era a conduta no tratamento das varizes? Era, principalmente a escola espanhola, né, que era muito forte na época, sugeria que o tratamento seja cirurgia radical de varizes, né? Se fazia safenectomia bilateral em praticamente todo o paciente. Isso na Espanha, então? Não, mas isso foi mundial. No mundo inteiro? Mundial, isso. A escola espanhola que era muito forte. O professor Martorell, que era na época um ícone, né? E o pessoal sugeria isso. E com o advento do ultrassom, a gente viu que às vezes a veia safena não é responsável por todo o refluxo, por toda a doença. E quando ela está doente, às vezes é só uma parte dela, não toda, né? Ao mesmo tempo, com a evolução da cirurgia, se começou a utilizar muito, né, veia safena como substituto arterial. O que seria um substituto arterial ideal quando você vai fazer uma cirurgia de revascularização? Ou do coração, né, quando tem obstrução, ou na perna? Seria um substituto homólogo. Tem uma artéria que está entupida, você pega outra artéria e põe no lugar. A maioria das vezes não é possível. Então, às vezes, se usa um substituto o quê? Autólogo, do próprio corpo. Se não tem artéria, utiliza a veia. Quando não tem nada, a gente usa um substituto sintético, que é a última opção, que seria uma prótese. Tá? Então, na cirurgia cardíaca, se utiliza ainda, não foi assim abandonado, ainda é uma opção. É lógico que hoje a mamária ou a radial são talvez as primeiras opções, mas às vezes tem que fazer 3, 4 pontos, você não dispõe e utiliza a safena ainda é utilizado. O que acontece é que fisiologicamente, morfologicamente, o sistema venoso é diferente do sistema arterial. A espessura, né, a grossura da veia é diferente, é bem mais fina que a artéria. Ela não é preparada para acompanhar o fluxo arterializado. Mas o que acontece? Ela se arterializa, vamos dizer assim, ela muda. Igual quando se faz uma fístula arteriovenosa no braço para hemodiálise, né? Se utiliza uma anastomose da artéria com a veia e o fluxo passa um fluxo alto da artéria para a veia e a veia vai engrossando com o tempo, ela se arterializa. Ela se modifica para suportar essa pressão. Então isso acontece na fístula para hemodiálise, na revascularização com ponte de safena no coração e quando a gente usa safena na perna também. Talvez as varizes, vamos dizer assim, tem uma alta prevalência, né? Muito grande. Muito grande. A razão principal etiológica quer dizer causal, qual é a principal? É velhice ou não? Ou porque existe varizes em pessoas jovens? Sim. Ou é o sistema valvular é fraco, esse que impulsiona? A doença varicosa, ela é progressiva com a idade. Por quê? É lógico que tem um desgaste natural do nosso organismo. Então, do sistema venoso também, do sistema valvular também. Então, quanto maior a idade, a tendência de aparecimento maior da doença varicosa. Aliás, é em tudo, né, Fernando? Sim. É um desgaste, isso é natural. Né? Todas as peças vão deteriorando. E isso a gente considera que também tem um fator estrutural natural da pessoa. A pessoa nasceu, vamos dizer assim, alguns grupos familiares, algumas pessoas de uma família, com a estrutura da parede venosa mais deficiente, mais fraca. Então, essa pessoa desenvolve veia varicosa mais precocemente.
Tá? Além dessa, vamos dizer assim, dessa predisposição que a gente considera genética, tem alguns fatores desencadeantes. Por exemplo? Peso. A obesidade, quanto mais peso em cima claro. pressionando o sistema venoso, né, maior a tendência, ela já tem uma fraqueza natural, vai desenvolver varizes mais precocemente. O cigarro, o tabagismo, né, ele enfraquece a estrutura ainda mais da parede venosa, então favorece a formação de varizes. O ortostatismo prolongado. Vida sedentária também? Sim, a atividade física protege a circulação. Então o sedentarismo, ao contrário, não que proteja, mas muito tempo parado em pé na mesma posição. A gente sabe que algumas profissões, né, desenvolvem muito mais varizes. O que é? Cabeleireiro, balconista de loja, operário de linha de produção, porque ficam parados muito tempo na mesma posição, sem movimentação. Então a coluna de pressão vai aumentando cada vez mais e sobrecarrega o sistema venoso. A contração muscular, evidentemente, vai funcionar como uma bomba. Atividade física é essencial, é sempre um protetor. E é até um mito, o pessoal fala, quem tem varizes não pode fazer atividade física, assim, vamos dizer assim, mais forte, atividade muscular, academia ou corrida. Não é. É uma proteção para a circulação, desde que não seja feito de forma exagerada. Uma atividade física sempre é um processo benéfico e protetor para o sistema circulatório. Fernando, o tratamento, o que é que realmente funciona e o que é placebo? Mas você vai me responder daqui 15 segundos. Tudo bem. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Linda, só você me fascina. 104,9 Rádio Universitária, frequência modulada. Sintonize também pela internet www.radioetvuniversitaria.com.br. E me ama como eu amo você. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Estou conversando hoje com o Dr. Fernando Lima, que é cirurgião vascular. Até vascular, também é angiologista. Até é curioso, angios em grego quer dizer vaso ou recipiente. E Fernando tem relação, é um recipiente de sangue, né? Sim. É um recipiente. Angiologista e cirurgião vascular. Acho que angiologista é um termo mais abrangente, né? Isso, e acaba assim, englobando também a parte clínica. Né, da cirurgia vascular, né, que a gente cuida. Nesse caso, voltando à pergunta que ficou no ar, o que é que funciona e que não funciona, aquilo que é verdadeiro placebo? Placebo é comprimido de farinha ou água benta. O que é que funciona ser cirurgião vascular? É claro que você não opera todo mundo. Lógico. Então, quando é que o tratamento clínico é eficaz e há indicação de cirurgia? Normalmente a doença varicosa, vamos dizer assim, o tratamento acaba sendo eminentemente cirúrgico. Cirúrgico? Porque a doença varicosa é uma perda funcional irreversível, tá, do sistema venoso. Esse é um irreversível. Irreversível. É uma doença progressiva que vai ter perda funcional irreversível. A veia doente não volta ao normal. Tá? Então, o que acontece? Muitas vezes o pessoal me fala, mas você vai tirar minhas varizes, minhas veias, não vai piorar minha circulação? Não, o intuito da cirurgia, o que é? Otimizar a circulação venosa. A grosso modo, né, o pessoal entender, a gente divide a circulação nossa, circulação arterial, circulação venosa. Tá? A circulação arterial acompanha o batimento do coração, a circulação de irrigação. O coração bate e a gente sente o pulso batendo aqui no punho, no pescoço, até no pé. E veia você não sente? Não. Então a circulação arterial é de irrigação, é de vamos dizer assim. E a circulação venosa é de retorno, de drenagem.
tá? Então ela drena, principalmente a gente fala muito de varizes, nas pernas é onde acontece principalmente, né, a doença varicosa. Então o sistema venoso drena o sangue da perna em direção ao coração. O que acontece? É um sistema que está sempre sobrecarregado, sempre trabalhando contra a pressão. Por quê? A perna está lá embaixo, o coração no alto. Então a veia drena o sangue contra o nosso peso e contra a gravidade, porque a tendência é o sangue ficar na extremidade. Mas ao retirá-la, nós não estamos impedindo também? Vamos dizer que o paciente já tem uma... Não é que eu sou contra, sim, não. Sim, não, é bom explicar o pessoal entender que muita gente tem essa dúvida na faculdade, no consultório. O que acontece? A maioria das pessoas tem uma fraqueza natural do sistema venoso. Então a tendência com o tempo é enfraquecimento da veia, da dilatação, da formação de varizes. Tá? Quando já tem alguma veia varicosa na perna, o que acontece? O sangue que ela teria que drenar, ela não drena adequadamente e sobra para as outras. Então está sobrecarregando as outras veias, certo, que teoricamente estão fracas. Então a tendência delas piorarem é maior. Quando a gente tira essas veias que estão doentes, você tira a sobrecarga dessas veias que ainda estão normais e otimiza a drenagem. Então você melhora a drenagem da perna. Então é necessário que existam veias acessórias, vamos dizer, quer dizer, suplementares, para que elas façam esse trabalho que não seria feito por uma veia doente. Sim. O sistema venoso ele é muito rico, vamos dizer assim, em anastomose, em circulação colateral. Além disso, a gente tem uma divisão, né? O sistema venoso profundo, que fica dentro da musculatura, dentro da fase muscular, que a gente não vê, ele drena 80% do sangue da perna. O sistema superficial, em torno de 20%. Esse sistema profundo, qual é a denominação que se lhe dá? Porque tem veias, a safena superficial, mas não existe a profunda. Não, o sistema safena é do sistema então, superficial. Esse profundo, ele acompanha o sistema arterial. Veia femoral, veia poplítea, veia tibial anterior, veia tibial posterior, veia fibular. E tem uma característica assim, importante, né? Que uma particularidade que abaixo do joelho as veias são duplas. Então são duas tibiais anteriores, duas tibiais posteriores e duas fibulares. Tem reserva, então. Arterial. Tem uma reserva. Isso. E assim, o sistema venoso superficial ele é muito rico, também é uma rede. Sim. Se a gente descascasse a pele, tirasse a nossa pele, escalpelasse, o que ia aparecer uma rede de veias. Toda vez que a gente machuca, tem um corte, a grande maioria do sangramento é venoso, não é arterial. Não é? Ô, Fernando, em relação então agora tratamento clínico que antecede o tratamento cirúrgico, nada funciona? Não, funciona. Então vamos... eu lembro muito quando tinha aula com o senhor, a gente tem que tratar o doente e não a doença. Isso é uma questão importante. E a gente vê muito, é muito comum pacientes do sexo feminino chegarem procurando a gente com um quadro clínico típico da doença varicosa, doença venosa, não doença varicosa, dor na perna, em peso, em quemor, que piora o ortostatismo quanto mais tempo fica em pé e piora no final do dia. É muito, muito frequente e não tem nenhuma varize. Então ela tem todos os sintomas, mas não desenvolveu a doença ainda. Ela tem que ser tratada, é lógico que não cirurgicamente. Então a gente tem que proteger essa paciente, proteger o sistema venoso, proteger a perna e melhorar, aliviar os sintomas dela. Então o tratamento clínico se impõe. Por exemplo, é claro que não é receita médica aqui, mas em termos gerais, do ponto de vista preventivo, para que isso não aconteça, uma é botar a musculatura para funcionar. Sem dúvida. Exercício, atividade física. Vamos dizer assim, o que a gente usa que tem efeito tanto preventivo como sintomático é a utilização de meia elástica. Meia elástica. É uma contenção elástica, ela meio que tem elasticidade, mas tem uma certa compressão, tá? Vamos dizer assim, para contrabalancear a fraqueza do sistema venoso. Então, e a pessoa que fica muito tempo na mesma posição, muito tempo sentado ou muito tempo em pé. A meia elástica é um fator protetor, ela evita que a veia se dilate ao longo do dia e vai enfraquecendo, ela mantém aquilo, vamos dizer assim, mais contido, tá? E tem uma função protetora a médio e longo prazo, de evitar o aparecimento das veias. E melhora o sintoma de quem tem esse desconforto, né, ao longo do dia, mesmo quem ainda não desenvolveu varizes. Ô, Fernando, aderência quer dizer o indivíduo que obedece às ordens do médico. Em relação à meia, muita gente reclama que é difícil tolerar isso, principalmente num país de clima tropical, igual o nosso aqui. Como é que você lida com realmente isso? Assim, tem uma resistência grande, já foi muito maior,
porque as meias também se desenvolveram. Evoluíram também. Sem dúvida. Então o tecido da meia hoje é um tecido térmico, né, que não esquenta a perna, muito mais leve, muito mais delicado, até em termo estético, né, para a mulher que gosta um pouco mais disso. Então tem todas as cores, tem meia, parece meia que pode sair à noite com ela. E então, para homem, como também. é que faz, Bernardo? Tem meia, eu uso muito meia, porque às vezes a gente marca a cirurgia, opera grande parte do dia operando na mesma posição. E quando não uso, minha perna dói muito, me incomoda muito ao final do dia. O dia que eu uso a meia, eu posso operar 2, 3 dias que nem lembro que tem perna. Então, quem tem sintoma, né, quem tem o desconforto da doença venosa, tem que usar. Quando usa a meia, tem um alívio muito grande. Tem um alívio. Então, assim, por mais que seja um país quente, que tenha essa dificuldade, mas, assim, quem tem sintoma e vê a melhora que tem com a meia elástica, adere ao tratamento. Um outro grupo importante, né, que a gente briga muito e força a usar meia é a grávida. A paciente na gravidez aumenta bastante a incidência, né, de doença varicosa. Por alguns motivos. A mulher ganha um peso relativamente importante em pouco tempo. Em 9 meses ela ganha aí pelo menos 9 quilos, 8, 9 quilos, 10 quilos ou mais, né, que é um aumento considerável do peso corpóreo. Além disso, a própria alteração hormonal da gravidez, hormônio de estrogênio e progesterona, que enfraquece um pouco a parede venosa, também favorece a formação de varizes. O útero gravídico, né, ele pode comprimir o sistema venoso no abdômen e fazer uma pressão maior de retorno das pernas. E tem um congestionamento de sangue ao nível do sistema ilíaco. Por quê? O que drena o útero são as veias ilíacas internas, né, que está com a circulação aumentada pela gravidez. O que drena o membro inferior, a veia ilíaca externa. Então, a nível da bifurcação das veias ilíacas no abdômen, tem um congestionamento. Então, aumenta a resistência de drenagem da perna. Todos esses fatores juntos, né, fazem com que a grávida tenha um aumento de doença varicosa. Então, assim, evitar ganhar peso excessivo. Atividade física, lógico, controlada pelo ginecologia, pelo obstetra, que não seja excessiva. E o uso da meia elástica protege bastante a mulher. Fernando, antes da gente ir para outra situação, que é o comprometimento dos vasos linfáticos, que é o edema linfático. Mas eu queria, como você tocou, vou falar, nas artérias ilíacas. A trombose de artéria ilíaca, ela às vezes pode simular uma dor de causa muscular, reumática, porque o trajeto é ali quase igual. Sim. Nesse caso, qual é o diagnóstico diferencial? Como é que eu, ou qualquer outro profissional, ele vai suspeitar de que existe uma trombose de ilíaca, trombose causando, ou é uma outra situação? Ao exame físico, sem exame complementar, como é que você, por leigo? Tá, a grosso modo assim, depende do grau de obstrução. Vamos que seja uma coisa crônica, obstrução crônica, né, por arteriosclerose, progressiva do território ilíaco. Se é na ilíaca externa, a obstrução, o que o paciente vai queixar primeiro? Ele não vai ter, no exame físico, ele não vai ter pulso femoral presente, né? Quando a gente for examinar a partir das artérias femorais para baixo, o pulso porque as de baixo são mais difíceis, pela né? obstrução, né? Então, na femoral não vai ter pulso. E a hora que o paciente vai andar, ele vai ter dor na musculatura, que é a claudicação. Se ele tem obstrução na ilíaca externa, tá? Então, o que vai estar fechado é o sistema femoral. A femoral profunda, que é a ramo da ilíaca externa, né, a continuação, ela irriga a coxa. Então, o paciente, quando andar, ele pode ter dor na musculatura da coxa, tá? A gente lembra, uma claudicação mais frequente é na musculatura da panturrilha, quando a obstrução é a nível da poplítea, né, perto do joelho. Quando é próximo à virilha, então o paciente pode ter dor na coxa quando vai caminhar, dor alta. Se a obstrução for mais alta, antes da bifurcação das ilíacas, né, na aorta ou ilíaca comum, ele pode estar fechada a ilíaca interna, a hipogástrica, que vai dar irrigação para a musculatura glútea, né, as artérias glúteas. Então o paciente pode ter claudicação alta, de nádega. Ele vai andar e sente dor na nádega, no quadril. Entendeu? Então, dependendo do local, anatomicamente, o tipo de dor para andar muda, claudicação. Tá? No quadro agudo, obstrução aguda do sistema ilíaco, né, o paciente vai ter muita dor na perna, tá? Ausência de pulso, e quando se interrompe o fluxo arterial, né, a irrigação arterial, sem sangue, o que a gente perde? Perde cor e perde temperatura. Então, aliás, esse fato é importante porque existe um tipo de claudicação, a neurogênica, quer dizer, compressão dos vasos dos nervos.
por canal estreito, existe a claudicação neurogênica que o indivíduo falha o seu passo. Essa talvez seja também uma diferença. Sim. Uma diferença. Nesse caso aí, o tratamento é como se fosse de qualquer situação de entupimento, né, por arteriosclerótica, etc. Voltando ao edema linfático. O que é verdadeiro e o que é falso no tratamento? Primeiro, o que é que causa o edema linfático? Só para a população entender que é um sistema, é o terceiro sistema, né? Sistema auxiliar para o sistema Auxiliar. venoso. Isso, é um sistema de drenagem também, que auxilia o sistema venoso, né, a drenar o sangue, drenar o resto do sangue, vamos dizer assim, para voltar para a circulação. Não são proteínas, né? A linfa é um pouco diferente do sangue, mas é um sistema de drenagem, de retorno. Hoje a gente considera que a principal causa de linfedema seria secundária ao comprometimento dos vasos linfáticos. A principal causa, eu friso isso muito no consultório, são erisipelas de repetição. O que é erisipela? É um processo infeccioso da pele, né? Que normalmente a pele tem bactéria na pele, igual tem infecção de garganta, infecção nos rins, infecção na pele. E aí o paciente tem sintomas de febre, de infecção. Tem febre, mal-estar, né? A erisipela tem que ter febre, a pele fica bem vermelha, brilhante, extremamente dolorosa, né? E é tratada com antibiótico. O que acontece? Normalmente a pele estando íntegra, né? Estando fechada, não tem como a bactéria entrar. Ela tem que ter uma porta de entrada. Superficial. Superficial. O que são as mais frequentes? Micose na unha, micose interdigital, a popular frieira, unha encravada, ou uma picada de mosquito, alguma coisa. Muitas vezes essas portas de entradas elas se perpetuam e não são tratadas, principalmente a micose interdigital, que é a principal causa. Então o paciente tem um episódio de erisipela, trata, daqui a pouco tempo repete, tem outro episódio, e se não trata a porta de entrada, isso aí vai se cronificando. Dá uma lembrança aqui, prevenção. Para que isso não aconteça, tem que fazer uma higiene muito forte, né? Adequada. O material usado tem que ser esterilizado, até não é só por isso, não, que transmitem outras doenças piores. Isso. Agora, pergunta sim ou não. Drenagem linfática é placebo ou não? Pode funcionar. O que eu estava falando em relação à erisipela, por que ela causa linfedema, ou edema linfático? Porque a circulação linfática, ao contrário da circulação venosa, é muito mais importante a superficial do que a profunda. E toda vez que tem um episódio de erisipela, se lesa vaso linfático superficial. Mas vamos supor que não tenha ainda erisipela. Porque, como você falou, pode, deixa dúvidas. Quais são as dúvidas e quais são as afirmações? Tá. Num paciente que tem linfedema, ou edema linfático instalado, a drenagem linfática é necessária. É necessária, é eficaz e necessária. Por quê? Um paciente que tem uma dificuldade, por algum motivo, de drenagem nesse líquido. Então, se faz uma drenagem manual. Compressiva, né? Da extremidade em direção a proximal, né? Mas a região da coxa, mas isso é eficaz e necessário. Essa manual. Quer dizer que existe uma outra forma. Sim, você pode Por usar. exemplo, mas funciona essa outra forma que você vai falar? Não, a drenagem manual, a drenagem linfática manual feita por fisioterapeutas qualificados é extremamente eficaz, necessária e tem que ter uma periodicidade. Você faz repetição? Sim. Né? E a gente consegue minimizar esse linfedema, às vezes até quase que controlar. Associado a drenagem linfática, a gente usa, às vezes, alguns medicamentos que são usados também para insuficiência venosa, os flebotônicos, que tem algum efeito linfocinético, melhora a drenagem, diminui o edema, tá? Melhora a sensação de peso que tem na perna, e a meia elástica. Esses linfocinéticos, quais seriam, assim, só para o leigo poder? A gente claro usa... que não vai ser sem receita médica. Isso, a gente usa os medicamentos Esse que são castanha usados... da Índia, funciona isso? Eu não tenho experiência pessoal boa, não gosto. Tá? Mas medicamentos para insuficiência venosa, tipo diosmina e asperidina, ou aminafitone, né, que a gente usa na prática clínica como flebotônico, como sintomático para a doença venosa, a gente associa na doença linfática. E a meia elástica é extremamente importante nesses pacientes. A meia elástica. A meia de grande compressão, que a gente quer diminuir o volume do membro. Então chega a passar em alguns pacientes uma meia por cima da outra, 2 meias na mesma perna, para realmente manter aquele membro contido e diminuir o volume. Essa diosmina que você falou,
em relação ao sistema linfático, o edema, ela funcionaria também sobre o sistema venoso? Sim, sim. A gente usa muito no paciente que tem tratamento clínico, né? Que a gente falou que as mulheres que têm muito sintoma e não têm a doença varicosa ainda, a gente usa o flebotônico associado com a meia elástica. Mas existe alguma comprovação, Fernando, do ponto de vista assim, científico? É claro que tem, mas de uma comprovação em estudo controlado, randomizado, em relação a esses flebotônicos que você falou? Sim, a grande maioria são estudos controles, mas não tem grau de evidência 1A, que a gente... duplo cego, né, controlado. Não tem, ainda não tem. Mas, assim, na prática, a gente usa há muito tempo e nota eficácia na prática clínica. Então, é um grau de evidência nosso, né? Então, a gente usa, sabe que algum paciente tem uma melhora com algum tipo de flebotônico, outro com outro, mas sintomática melhora. Ele não tem função protetora sobre o sistema venoso, mas sintomático, sem dúvida. E ele funcionaria também como diurético, quer dizer, aumentando a diurese e com isso poderia diminuir também o edema ou não? Olha, indiretamente, se ele aumenta, melhora um pouco o tônus venoso e melhora um pouco a drenagem venosa, esse líquido que estaria, vamos dizer assim, acumulado no sistema venoso na perna, ele volta para a circulação, consequentemente aumenta o líquido circulatório e vai aumentar a diurese. Ele não tem uma função diurética específica, mas indiretamente você pode ter um aumento da diurese usando o flebotônico, indiretamente. Fernando, voltando aqui às tromboses arteriais, entre as quais está a trombose da ilíaca e tal. A cirurgia, nesse caso, minimamente invasiva, ou até não minimamente, como é que é feito isso? Qual é a via de entrada? Tem algum risco? Quais são os resultados disso? E a indicação? Isso é muito importante, a indicação. Na doença arterial, vamos dizer assim, como um todo, tá? A grande maioria dos pacientes com doença arterial crônica, não aguda. Na aguda, normalmente a abordagem é anticoagulante? Urgente. Não. O grande tratamento, ainda hoje, é o tratamento clínico. O que é a doença arterial? Ela tem fatores de risco, né, desencadeantes. Normalmente o paciente, praticamente 100%, tabagista, ou diabético, ou dislipidêmico, né, colesterol alto, ou hipertenso, né? Esses são os 4 fatores de risco principais. Sim. Então, o paciente que a gente consegue controlar, interromper o tabagismo, controlar o nível de glicose, né, controlar a hipertensão, controlar o colesterol, normalmente esse paciente 90% não vai ser submetido a um tratamento cirúrgico mais invasivo, que seja cirurgia aberta de revascularização ou endovascular, com stent, angioplastia. Tá? Então, ainda hoje o tratamento clínico é muito eficaz, desde que o paciente tenha uma aderência correta, né? Nos pacientes que, mesmo com tratamento clínico adequado, evoluem para piora arterial, ou os que não aderem ao tratamento adequadamente, continuam fumando, nível glicêmico alterado. Então, havendo uma piora, né, progressiva da oclusão arterial, um entupimento com necessidade de abordagem. Tá? A cirurgia pode ser de 2 formas. Cirurgia aberta, por revascularização, né? Se o entupimento for pequeno, você retira, né? Faz uma chama endarterectomia, retira só a placa e fecha a artéria de novo. Isso é usado muito na carótida. Ou se o entupimento for grande, faz uma revascularização. Pode ser igual a gente faz uma ponte safena, pula a obstrução, né? com a veia. Ou se faz hoje, muitas localizações, um tratamento que é menos invasivo, né, por cateterismo. Cateterismo. Né? Sim. O senhor deu um exemplo da artéria ilíaca. Vamos fazer então uma obstrução na artéria ilíaca esquerda que tem indicação de tratamento. Como que é a abordagem? Normalmente, pela artéria femoral direita, se entra um catéter, cruza pelo outro lado, né, passa um fio por dentro da obstrução e aí passa um balão, dilata aquele entupimento e põe um stent para manter essa abertura, entendeu? Voltando um pouquinho atrás aqui, Fernando, me veio até a mente agora, o diagnóstico diferencial. Você falou que às vezes a pessoa, mulher ou que não seja, que pode ter dor nos glúteos. Até lembrei aqui do diagnóstico diferencial com as tendinites, né? Do glúteo máximo. Até tem uma curiosidade agora, do ponto de vista evolutivo, sempre a gente vai ao Darwin, né? Que o macaco não tem musculatura glútea. Ou se a tem é muito fraca, que a evolução, né, da posição bípede precisou da involução.
Quer dizer que nós evoluímos nesse caso, o macaco não. Sim. É? Então, o diagnóstico diferencial aí, com as tendinites, etc., as bursites trocantéricas, é muito importante, até para o reumatologista, ortopedista, pensar também que pode ser um problema de artéria ilíaca. Sim. Quer dizer, isso deve entrar no diagnóstico diferencial. Sem dúvida. Fernando, antes de irmos ao intervalo, vou deixar uma pergunta aqui no ar. Aneurisma de aorta abdominal com trombo mural. Qual é o diagnóstico diferencial e qual é o tratamento? Vamos fazer aqui um intervalo de 15 segundos e voltaremos em seguida. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. Pera, gente. Carlos. Essa aqui é a Laura. Ela quer te conhecer. Oi, Carlos. Oi, Laura. Pessoal. Você não precisa conhecer para doar. Doe sangue. Compartilhe a vida. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estou conversando aqui com o Dr. Fernando Lima, que é cirurgião vascular, angiologista, e estávamos discutindo aqui sobre aneurisma de aorta abdominal, que é uma condição de urgência. Se não houver intervenção imediata, Fernando, o indivíduo, infelizmente, se não diagnostica, ele vai a óbito. Como é que é o diagnóstico diferencial das outras condições de dor abdominal? Vamos excluir aqui a hérnia de disco, que muitas vezes é diagnosticada por causa da dor que ocorre na tragédia do nervo ciático. Como é que é essa situação de emergência? Para quem é residente novo, para quem é médico, como é que tem que fazer o diagnóstico diferencial precoce? A doença aneurismática, felizmente ou infelizmente, que às vezes a gente passa de difícil batido diagnóstico, é uma doença, na maioria das vezes, assintomática. Sem sintoma nenhum? Sem sintoma nenhum. Mas vem de repente, Fernando? Não, é uma dilatação, um crescimento, né? O aneurisma aqui é uma dilatação, um crescimento anormal do sistema arterial. Então, isso aí vem progressivo. A aorta abdominal, num adulto jovem, normal, é em torno de 2 centímetros de diâmetro. Tá? E isso vai... a gente considera hoje que a causa principal é a degeneração, a alteração estrutural e a doença aterosclerótica. Então, a nível, provavelmente no abdômen, assim, a aorta vai crescendo. E a gente tem, vamos dizer assim, uma nota de corte para tratar esse aneurisma. Tá? Se ele está com 2 centímetros, a gente considera aneurisma quando ele está a partir de 3. Ele tem que ter um aumento de pelo menos 50% do diâmetro, a partir de 3 centímetros. Só que a gente não trata os aneurismas com 3 centímetros. Porque quando que a gente tem que tratar? Quando o aneurisma tem risco de romper. Todo aneurisma tem risco de romper? Tem. Com 3 centímetros tem risco? Tem. Só que o risco é muito baixo. Né? Porque 3 centímetros é... Isso, exatamente. Então, o risco de romper acaba sendo menor que o risco da cirurgia, que é em torno de 3 a 5% nas grandes séries. Né? O risco, que é a cirurgia de grande porte, quando tem a necessidade de tratamento. Mas a partir de 5 centímetros, 5 centímetros e meio, né, o risco de rompimento, que é o aneurisma vai crescendo e funciona como uma bexiga. Quanto mais cresce, mais fina fica a parede. Quanto mais fina, maior a chance de rompimento. Imagina uma principal artéria do organismo quando rompe. Realmente a taxa de óbito é altíssima, é em torno de 50%. Né? E talvez até mais, porque às vezes o paciente tem morte súbita e não sabe a causa, muitas vezes o diagnóstico é infarto, porque não chega no hospital morto, mas pode ser um aneurisma que rompeu. Né? Então, em torno de 50% da mortalidade do aneurisma quando rompe. Dos 50% que chegam vivos, 50% morrem na cirurgia. Então, o diagnóstico é fundamental aí para não cair nos outros 50%. Fundamental.
Hoje melhorou muito o diagnóstico e o acompanhamento da doença aneurismática, porque se é feito o diagnóstico muitas vezes inadvertidamente. Um paciente vai fazer exame por algum outro motivo, somente exame radiológico, ultrassom de abdômen, que é o exame que a gente usa mais para procurar, para rastrear a doença. E realmente o homem, o aneurisma é uma doença eminentemente masculina, tá? Muito mais no homem que no sexo feminino. Então o paciente, a maioria dos homens a partir de 40, 50 anos faz ultrassom, acompanhamento, exame de próstata. Então para acompanhamento da próstata se faz o diagnóstico de aneurisma. Fernando, o ultrassom que você falou, ele não tem uma especificidade baixa, não? Será que a tomografia computadorizada de abdômen, qual que você preferia fazer? Aliás, aqui não é questão de preferência. Qual é o índice de eficácia? Isso. A gente tem, vamos dizer assim, uma rotina. O ultrassom é usado para rastrear, para fazer o diagnóstico do aneurisma. O paciente tem aneurisma, então vamos ver como que está esse aneurisma. Aí o exame é a tomografia. É o melhor exame, sem dúvida. Tá? Mas a gente faz ultrassom como segmento, né? Porque é um exame fácil, de baixo custo, não precisa de contraste, não é invasivo, então é mais largamente utilizado, como para rastrear a doença. Mas não, você tem um aneurisma e quer ver o diâmetro correto, o tamanho dele, a relação anatômica com outros órgãos, aí sim a tomografia. É o exame de escolha padrão hoje, sem dúvida. Agora, deixa eu te falar, aqui é uma questão até, não vou dizer assim que seja tão importante para o leigo, mas para nós. Você não acha que o ultrassom ele tem que ter uma capacidade diagnóstica, por exemplo, em megahertz? Esses que têm menos de 10 megahertz, eles fariam um diagnóstico da mesma forma que os de 15 e 20 megahertz colorido? O ultrassom, a primeira coisa, é um exame técnico dependente. Técnico dependente é o seguinte, depende do motorista. Então, assim, várias pessoas fazendo o mesmo exame podem dar alguma alteração pequena, mas pode dar. Ele é dependente da pessoa que está fazendo, né? Então, uma outra coisa é o tipo de sonda que é usado. Sonda, exatamente isso. Então, isso é muito importante. A gente tem o quê? São basicamente 4 tipos de sonda que a gente mais usado no ultrassom, né? Eu faço ultrassom vascular, periférico, de carótida, de membros. Então, a gente usa uma sonda linear, que tem uma penetração mais para a superfície. Ela não consegue profundidade. Sim. A sonda convexa é usada para a pessoa que tem um pescoço mais largo, mais profundo, para ver carótida e para fazer abdômen, né? Ela tem uma penetração para profundidade. Ela para a superfície não funciona tão bem. E a gente tem ainda a sonda que é aquela comprida, que é endovaginal. Ou a sonda curtinha, com um pouco de para fazer subcostar o ecocardiograma, né? Porque a janela de entrada para fazer o exame é menor. Então depende da sonda que vai ser utilizada. Para abdômen sempre é convexa. Eu lembrei, agora você falou em pescoço. Cuidado com o pescoço. É um indicador de outros. Mas vamos assustar aqui o pessoal, não. Mas pescoço curto e grosso tem problema, tem que ter cuidado. A pessoa brevilínea realmente. Brevilínea. Mas nem sempre, porque tem muito baixinho também que nunca teve nada. Sim. Tem demais. Fernando, em relação ainda a aneurisma de aorta abdominal, a cirurgia, no caso, como é que é feita? Tem jeito de fazer? Não tem jeito, tem que abrir a barriga. Não, hoje até uma tendência crescente ao tratamento endovascular. Endovascular. Tá? Onde é a entrada? Você entra por uma artéria menor? Isso, se entra, normalmente o acesso se faz... Pela ilíaca? Pelas duas femorais. Femorais. Até hoje, assim, a tendência é se priorizar o tratamento endovascular em relação à cirurgia, tá? Porque a morbidade é muito menor, a perda sanguínea é muito menor. Só para explicar, endovascular quer dizer entra por dentro da artéria. Por cateterismo. Por cateterismo. Pois é, mas aí, você chegou lá. Como é que faz a remoção disso aí? Não é feita a remoção. Quando se faz a cirurgia, né, o que nós temos que fazer? Faz uma abertura na barriga, né, no abdômen, uma laparotomia, né, aborda a aorta abdominal e sem já fazer a cirurgia arterial, você tem que o quê? Interromper o fluxo sanguíneo naquela região. Então faz um pensamento proximal e distal, né, na aorta e nas duas ilíacas, né? Faz a abertura da aorta, né? Aquilo está dilatado e a parede dessa artéria não funciona mais, já está estragada. Então a gente substitui por uma prótese, né?
põe uma prótese no lugar, anastomosa, dá ponto, sutura em cima e embaixo e fecha de novo, para manter a circulação. A cirurgia basicamente é essa. Quando você vai fazer uma cirurgia endovascular, né, por cateterismo, se faz 2 acessos, né, se faz 2 pequenas incisões e introduz pelas 2 artérias femorais dos 2 lados alguns catéteres, né. Por um lado, se escolhe que a gente chama de entrar o corpo principal da prótese. Se entra uma prótese fechada, ela posiciona até onde o aneurisma termina, você desencapa ela, ela abre e... Seria um guarda-chuva que eu queria... Mais ou menos? Não um guarda-chuva. Abrir, não. É mais ou menos isso. É um sistema para dilatar. Né? Ela vem fechada, compacta, né? Um cano, normalmente é um cano como se fosse um Y com uma perna mais curta, invertido, né? Então esse Y, a parte principal vai na aorta e vem uma perna aqui para uma ilíaca e vem uma perna curtinha para outra ilíaca, só que fica dentro da barriga e ainda, não chega na ilíaca. Pela outra perna você vai, passa um catéter por dentro dessa perninha, tem que entrar lá dentro, e abre outra perna na ilíaca e comunica aqui. E exclui o aneurisma. Só para a gente aqui não deixar de abordar, é o problema da artéria carótida, que a população inteira quer fazer ultrassom de carótida. Qual é a indicação específica? Olha, professor, hoje a indicação de ultrassom, ela é, vamos dizer assim... No caso de carótida. Sim, ultrassom de carótida. É bem liberal, vamos dizer assim. Liberal? Isso, porque o ultrassom, eu volto a repetir, é um exame de baixo custo, não invasivo, né, e que não tem contraste, nada. Então, assim, e largamente utilizado em qualquer cidade, hoje acho que consegue fazer um ultrassom de carótida bem feito. O que acontece... Você falou bem feito, é importante essa observação. Sim, é bem feito. Porque assim, a doença carotídea, né, a doença aterosclerótica na carótida, ela tem uma morbidade muito grande. Né? O que é isso? Então, vai tendo um entupimento progressivo por placa de colesterol na carótida, oclui, né, a parte da carótida que irriga o cérebro, e quando entope isso aí, algum paciente pode ter um derrame, que a gente chama isquêmico, que pode paralisar metade do corpo. Então a morbidade, né, a complicação para o paciente é muito grande, é muito alta se acontecer isso. Quando você faz o diagnóstico precoce, né, fazendo ultrassom, você vai rastrear essa doença, procurar essa doença, e o paciente que às vezes tem muito benefício. Porque a doença, às vezes, isquêmica na carótida, a aterosclerose, também pode ser silenciosa, não ter sintoma. O primeiro sintoma pode ser um AVC instalado, um derrame já. Então, o paciente tem com um diagnóstico precoce, o assintomático, que você faz um diagnóstico de uma obstrução aí de 80%, 90% da carótida, que ele consegue tratar, para o paciente é muito benefício. Então eu sou um defensor de se fazer investigação. Fazer uma triagem. Isso, procurar a doença. Então assim, paciente com qualquer fator de risco, tabagista, diabético, então tem pré-requisitos, acho que é importante isso. Dislipidêmico. E a partir dos 50 anos, a gente está autorizado a fazer a procura de uma doença carotídea. Principalmente se tiver uma doença arterial em outro sítio, coronário ou periférico. Né? É mandatório se investigar a carótida. Porque a gente sabe, estatisticamente, o paciente coronariopata, em torno de 25%, 27% tem doença carotídea importante. E o arteriopata periférico, né, de trombose na perna, em torno de 20% a 22%. Ô, Fernando, a cirurgia é uma cirurgia... É claro que não vai se falar aqui se pode fazer ou não, o risco ou não. Mas é uma pergunta que sempre é feita. É uma cirurgia difícil? Ela tem riscos? Toda medicina, toda cirurgia tem risco. Mas esse risco é pequeno. Olha, eu acho que eu sempre falo assim que toda situação oferece um risco. Atravessar a rua oferece um risco. Claro. Sem dúvida. Agora, quando você atravessa a rua correndo, o risco é maior. Claro. Quando você atravessa com calma, olhando para um lado e para o outro, o risco é menor. Cirurgia também é assim. Quando bem indicada e bem executada, o risco é baixo. Mas aqui que está a questão. É essa o ponto-chave. Sem dúvida. É a indicação de cirurgia. Fernando, só para terminar aqui o programa, ainda indo mais um pouquinho a fundo nos problemas da carótida, o tratamento clínico, é claro que você tem que eliminar os fatores, mas haveria um tratamento clínico? Sim.
Também Nós temos pra minuto, Fernando. Também para doença carotídea a gente tem uma nota de corte. Nota né? de corte. Vamos dizer assim, a obstrução a partir de 70%, 75%. Tem que... A indicação de tratamento cirúrgico, porque o risco da cirurgia acaba sendo menor que o risco de ter um derrame. Tá? Mas o risco que a cirurgia tem risco. O paciente pode ter complicação na cirurgia e isso não pode passar 2% a 3%, porque a morbidade também é muito alta. O paciente entra às vezes conversando, falando isso, e pode ter um derrame no intraoperatório. Então, é uma cirurgia que o risco tem que ser muito baixo, porque a complicação do paciente é muito alta. Então, ela tem que ser muito bem indicada e bem executada. Mas, assim, o benefício para o paciente é fantástico. Fernando, 30 segundos. E trombose cerebral com minimamente invasivo? Funciona ou não? É difícil ou não? 30 segundos. O território cerebral é um território, vamos dizer assim, que a gente tem que ter muito cuidado. Ou é o neurocirurgião que faz, ou é o vascular? Ou os dois? As intervenções do território cerebral tanto podem ser feitas pelo neurocirurgião, pelo neurointervencionista, que é um médico especializado em tratar o território cerebral, tá? E que é uma região, vamos dizer assim, melindrosa, né? Então, geralmente na doença neurismática, depende da localização, pode ser feito para os dois casos. Muito bem feito. Fernando, muito obrigado aqui pela entrevista, que foi de uma grande utilidade, né, para a população. E o objetivo desse programa é saúde pública. Até o próximo ponto de vista, medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.